Oi pessoal, tudo bem? Vamos ao vídeo um dessa semana que vai de 17 de maio a 21 de maio. Esse vídeo inaugura o segundo trimestre do curso de História no nono ano. Inaugura também o bloco um. Esse bloco aqui chamei de Sociedade Mineradora. Ou seja, agora chegou a hora da gente de fato adentrar nas características do que foi o processo de colonização da América Portuguesa no século XVIII. Um momento diferente da colonização do que tinha se verificado até aqui. Foram 200 anos até a descoberta das primeiras minas de ouro. E agora que as primeiras minas de ouro serão descobertas, é claro que toda a estrutura colonial vai se transformar profundamente. Para a gente entender melhor do que se trata, vamos resgatar muito rapidamente o que a gente vinha tratando nas semanas anteriores, ali no finalzinho do primeiro trimestre. Naquele bloco 4 que a gente tratou foi de uma diversificação econômica e de dois personagens centrais da interiorização da colônia. Os jesuítas, que tinham lá um papel que era o de catequizar os indígenas, né? Os selvagens eram padres missionários, contribuíram para a expansão do território, para a superação dos limites impostos pelo Tratado de Tordesilhas, e os bandeirantes, essas figuras controversas que a gente discutiu de forma bastante interessante na semana passada. Os bandeirantes responsáveis diretos pela expansão do território eram vistos por alguns, né, ainda hoje são vistos por alguns como heróis e vistos por outros como vilões, escravizadores de indígenas, assassinos em massa, enfim. Pois bem, não se pode negar, no entanto, que foram esses os personagens da descoberta das primeiras minas de ouro. No finzinho do século XVII, Portugal estava interessadíssimo em descobrir novas fontes, novas formas de explorar o território. E aquilo vinha despertando nos portugueses um velho desejo de encontrar minérios preciosos, né? Ouro, prata, diamantes, o que quer que fosse, que pudesse então gerar grandes lucros para a coroa portuguesa, partindo de um raciocínio lógico, né? Se na porção espanhola da América havia tanta abundância de metais preciosos, por que do lado português não tinha nada? Será possível que não houvesse nada de nenhum tipo de minério, nenhum tipo de metal precioso que pudesse ser explorado? Então, os portugueses, nos últimos anos do século XVII, foram justamente se aproximando dessas figuras que eram os bandeirantes, cada vez mais numerosos e cada vez mais conhecidos aqui pelo território, justamente por terem essa característica, né, de desbravadores, de, enfim, circularem muito pelo território. Então, a coroa portuguesa chegou a estabelecer acordos com os bandeirantes. Assinaram tratados do tipo: olha, se vocês encontrarem ouro, prata, outras formas de riqueza, pedras preciosas, a gente pode estabelecer aqui uma parceria. Vocês ficam com uma parte das minas e a coroa portuguesa fica com outra parte. Então houve mesmo um incentivo por parte da coroa portuguesa para que houvesse a prospecção do território, a busca desenfreada por esses minérios, por esses supostos minérios. Tudo isso podia dar com os burros na água, podia não resultar em nada, mas o fato é que pelas mãos de um bandeirante, ao que tudo indica, o Borba Gato, aquele da estátua horrorosa que tem ali na esquina da Vicente Hall com a Avenida Santo Amaro, justamente pelas mãos dele que se deu a descoberta em 1695 dos primeiros vestígios de ouro de que se tem notícia aqui na América Portuguesa. Quando esse ouro foi analisado, né, descobriu-se que ele era de uma pureza impecável, uma pureza ímpar. E isso então mudou o curso da história, porque até esse momento os portugueses garantiam para os bandeirantes que haveria uma divisão dos lucros e que seria possível então garantir para os bandeirantes também uma parte da exploração desses metais preciosos. Evidentemente, quando a notícia da descoberta de um ouro tão puro chegou aos ouvidos do rei, né, da coroa portuguesa, todos esses acordos foram simplesmente rasgados, né, ignorados, como se nunca tivessem existido.
E o que Portugal fez foi estabelecer, então, toda uma estrutura voltada para a extração do ouro, para a exploração desses metais preciosos com a finalidade de cumprir aquilo que é a função primordial de uma colônia. E a gente sabe muito bem qual é que é, né? Pelos termos do Pacto Colonial, uma colônia só serve para uma coisa, para garantir lucro para a metrópole, para garantir benefícios para a metrópole. E agora, com a descoberta desse ouro, não seria diferente. Até porque é muito importante que a gente tenha clareza de que a situação econômica de Portugal era bastante ruim desde a expulsão dos holandeses. Mesmo depois que eles recuperaram o controle da coroa em 1640, então houve o fim da União Ibérica, né? A situação de Portugal nunca mais foi a mesma que fora em anos anteriores, no século anterior. Né? Então aquela grandiosidade do Império Português de fato já não existia mais. E quem é que fazia, quem é que sustentava Portugal, os luxos da corte portuguesa? Era justamente o sistema financeiro inglês. Então, por meio de empréstimos contraídos nos bancos ingleses, Portugal ia se endividando cada vez mais para poder dar conta dos altos custos, dos altos gastos que existiam lá na época em que o açúcar entrou em decadência, especialmente depois da expulsão dos holandeses, que foram produzir açúcar em suas ilhas no Caribe, e a gente sabe que a economia do açúcar aqui na América Portuguesa entrou em declínio. Um exemplo dessa dependência de Portugal em relação à Inglaterra foi a assinatura em 1703 do Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen, também conhecido como Panos e Vinhos, foi um tratado que basicamente só beneficiava um lado, a Inglaterra. A Inglaterra, então, fornecia tecidos de algodão e de lã para os portugueses, que, portanto, tem um preço bastante alto, né? Porque é um produto manufaturado, porque é um produto, enfim, bem acabado e tal. Então, os portugueses se comprometem a somente comprar essas mercadorias da Inglaterra e não de outros lugares, de Flandres, de outras regiões também manufatureiras. Faz um acordo de exclusividade comercial com a Inglaterra. A gente só compra os tecidos ingleses e os ingleses então têm aí a possibilidade de comprar os vinhos portugueses com um preço mais justo, né? Um preço um pouco mais interessante para Portugal. Só que se você coloca isso numa balança, é claro que os ingleses se deram muito bem, enquanto os portugueses não conseguiram se beneficiar exatamente desse acordo. Na verdade, esse acordo é uma prova cabal do quanto Portugal vive um momento delicado economicamente falando, né? Então, a descoberta do ouro, é claro que foi ali um momento glorioso para os portugueses, né? Eles entenderam que agora sim, que a partir dali eles conseguiriam então resgatar os momentos gloriosos do passado, se restabelecer economicamente, né? Já que eles vinham enfrentando uma grave crise econômica no interior do reino. Mas não foi exatamente isso que aconteceu, né? Pelo contrário, a descoberta do ouro acabou trazendo novos problemas para Portugal. Nunca antes na história houve um fluxo imigratório tão relevante para o Brasil. Né? Então, muita gente saiu de Portugal para tentar a sorte aqui no Brasil. Gente de todos os grupos sociais, desde pequenos comerciantes até prostitutas, gente que não tinha nem onde cair morto, né? Que saíram com uma mão na frente e outra atrás e vieram tentar a sorte grande aqui no Brasil. Isso chegou a um momento tão grave que Portugal teve uma hora que precisou baixar um decreto, né, uma lei, proibindo a imigração, porque senão começaria a faltar ainda mais mão de obra, né, mãos para a lavoura das mercadorias, né, dos produtos agrícolas que Portugal precisava produzir para o seu próprio sustento. Então, a situação em Portugal era bastante grave. Mas é claro que também, por um lado, esse ouro veio ali dar um respiro. O problema é que Portugal já está tão endividado com a Inglaterra, nesse contexto da descoberta, que boa parte desse ouro que vai parar em Portugal acaba indo para as mãos dos ingleses, de dois modos, ou por uma via mais direta, mediante o pagamento dos juros e das amortizações da dívida, ou de maneira indireta por meio do contrabando, da pirataria, enfim,
os ingleses então conseguiram ficar com uma boa parte do ouro que saiu aqui do Brasil, o que foi capitalizando a Inglaterra ainda mais. A Inglaterra então foi tendo ali um acúmulo de metais preciosos gritante, que anos mais tarde, inclusive, vai servir para financiar o boom industrial inglês. Lembrando que a Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar, justamente no século XVIII, naquilo que a gente chama de Revolução Industrial, que a gente vai estudar mais profundamente no terceiro trimestre. Vocês também vão estudar com a Mércia nas aulas de geografia. Muito bem. Então, esse é um pouco do contexto geral, né, desse processo de descoberta do ouro pelas mãos dos bandeirantes e tal. Tem um episódio também que eu gostaria que a gente comentasse aqui brevemente, muito rapidamente, que a gente pode aprofundar essa discussão, né? A gente vai, na verdade, aprofundar essa discussão nas aulas síncronas e assíncronas, que tem a ver justamente com a Guerra dos Emboabas, como ficou conhecido, um conflito envolvendo de um lado os bandeirantes, os paulistas, e de outros estrangeiros, né, os portugueses e também os baianos, que tinham ali então a proeminência do funcionamento político da colônia. Lembra? Salvador é a capital da colônia, né? Então você tem uma guerra que se deu ali, teve como palco do conflito justamente as cidades mineiras, né? Ouro Preto especialmente, chamada de Vila Rica nessa época, e que então tem a ver aí com essa disputa dos paulistas para terem de fato acesso às áreas de mineração, tal como havia sido combinado com a coroa portuguesa anos antes. Os paulistas, evidentemente, levaram a pior nessa, perderam a guerra. Lá em Ouro Preto, por exemplo, quando vocês estiverem visitando lá, quem sabe o dia que a gente puder visitar junto a cidade de Ouro Preto, dá para ver bem claramente como a cidade tem dois polos, né? Um onde os paulistas foram isolados, né? O lado paulista da cidade, o lado pior, uma baixada assim bem pior, né? Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista da defesa e tal, e o miolo ali da cidade, a área mais valorizada, os lugares mais estrategicamente interessantes para o controle da cidade, de toda uma cidade toda ela construída em torno da mineração, né, gente? Então vocês podem imaginar como é importante pensar nas estratégias de defesa do território, esse território mais, digamos, interessante, mais bem estruturado, mais estratégico, ficou evidentemente sob domínio dos portugueses, que então estruturaram todo um modelo de colonização pautado nessa extração mineral. É claro que as estruturas gerais desse novo momento ali, né, desse novo momento da colonização, perdão, permaneceram muito parecidos com o que era antes da descoberta do ouro. Por exemplo, trabalho escravo, isso não mudou, né? A escravidão continuou existindo, inclusive foi bastante intensificada a vinda de novos escravos, inclusive das regiões produtoras de açúcar do Nordeste, né? O escravo ficou mais caro porque ele passou a ser mais necessário. Então a gente tem aí a manutenção do trabalho escravo, né? E até um aumento significativo do número de cativos aqui no território da América Portuguesa, com a chegada de muitas e muitas levas de navios negreiros trazendo esses seres humanos escravizados. Então isso também é uma marca que permaneceu. Por outro lado, a gente tem aí também algumas mudanças. O que antes, né, a colônia que antes era basicamente agrária, agora assiste a um boom urbano, né, a um crescimento urbano bastante significativo. Núcleos urbanos foram se desenvolvendo porque a mineração tem mais a ver com essa forma de organizar o espaço colonial, né? As cidades fazem mais sentido quando a gente tem a circulação do ouro, tem toda uma lógica que a gente vai ver melhor na próxima semana. E é claro que a gente nunca pode deixar de mencionar a transferência do eixo econômico, que sai do Nordeste, a principal área de produção de riquezas da colônia era o Nordeste, e agora vai se concentrar, a partir daí então, vai se concentrar no Sudeste. Algo que resultou numa estrutura que permanece até hoje, né? Qual que é a região mais rica do Brasil atualmente? Não é a região Nordeste, né? Pelo contrário, o Nordeste empobreceu muito.
região mais rica do Brasil é o Sudeste, e isso teve a ver com todo esse acúmulo de riquezas produzido por aqui na época da descoberta do ouro, a ponto da própria capital ser transferida de Salvador. Em 1763 ela vem para a cidade do Rio de Janeiro. Tá certo, pessoal? Então tá bom, eu vou encerrar por aqui. A gente já tem bastantes elementos para disparar essa discussão a respeito da sociedade mineradora. A gente vai aprofundar nos nossos próximos encontros, síncronos e assíncronos. E na próxima semana tem mais um vídeo. Quero terminar aqui, como sempre, agradecendo a atenção de todas e todos. E a gente se vê então nos próximos vídeos e nas próximas aulas. Tchau, pessoal!